Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. E hoje a satisfação de receber o Lamartine Barbosa, sou a qual eu já agradeço pelo prestígio, por ter se deslocado até aqui na Prime TV para compartilhar a tua história, a tua jornada. Lamartine, obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, Luciano. Estou muito contente de estar aqui hoje com você. Para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória, a tua jornada tão brilhantemente construída até o momento, que você pode compartilhar conosco, Lamartine? Bom, obrigado de novo pelo convite. A minha carreira, posso começar explicando desde a minha graduação, minha formação. Eu sou engenheiro de materiais na área de metalurgia. Comecei trabalhando aqui na região de Jundiaí. Comecei trabalhando na Krupp, na época Krupp, hoje ThyssenKrupp. Foi uma busca pessoal minha trabalhar lá pelo porte da empresa, pela tecnologia na época já aportada, e que na minha área acadêmica eu aprendia muito na faculdade, e disse, gostaria de trabalhar na Krupp. E tive esse sucesso, fiz estágio, fiquei na empresa há alguns anos. Depois fui buscar outros desafios. Eu fui para uma empresa na região de Guarulhos. Mudou muito, logisticamente. Exato, tive que mudar para a região de São Paulo. E uma empresa grande sistemista, a Vistion. E lá eu tive, depois de alguns anos no Brasil, uma oportunidade que era também uma busca minha, de ter uma experiência internacional. E eu fui para a Ásia, isso lá em 2004. Eu fui para a China. Na época muitos diziam, tem certeza? Eu disse sim. Hoje eu vejo que foi a decisão mais certa que eu fiz, e tive a oportunidade então ficar alguns anos na China e depois outros países na Ásia, Coreia do Sul, Tailândia. Comecei meu retorno para a América do Sul passando pela Argentina, então foram 12 anos aí na área internacional. E mais recentemente voltando para o Brasil. E nos últimos 5 anos a felicidade de estar trabalhando hoje na Maxon Structural Components e contribuindo aí com meus colegas para esse mundo automotivo de transformação que a gente tem. Como é que foi essa jornada, além de mudanças nas empresas, mudanças em segmentos, mudanças de países? Isso foi planejado, isso foi idealizado, as suas oportunidades foram aparecendo, você foi abraçando, Lamartine? Não foram planejadas. Eu sempre... Como engenheiro? Como engenheiro, planilhas, times. Foi planejado no sentido de sempre buscar exercer uma atividade que me criava motivação e paixão. Então, desde que eu me formei, sempre busquei fazer uma atividade que eu tinha muita energia e paixão e ir atrás disso. E também em locais que eu achava que seria interessante para o meu crescimento pessoal e profissional, por exemplo, a busca internacional. Então, a atividade nessa época, por exemplo, quando eu fui para a China, era um desejo eu ter uma responsabilidade de gestão de projetos. Então, eu fui para lá, para a China, para exercer essa função. Era um momento de muito crescimento na China, no setor automotivo. Foi um desafio enorme. Em 2004, a China não fazia os 20 e poucos milhões de veículos, eram menos que o Brasil fazia na época, e poder lançar, então, componentes automotivos com altas exigências no país, com não tanta experiência, foi um grande desafio, mas sempre buscando, então, na minha carreira, ir atrás desses objetivos profissionais de atividade e em locais. E aí, uma vez estando lá, eu fui em continuação, me apoiando também nos relacionamentos que eu fui construindo e líderes que me ajudaram, coaching, nessa construção da minha carreira no exterior e depois aqui continuando ela no Brasil. Se voltar atrás, você mudaria alguma coisa nessa sua jornada? Não mudaria nada. Não me arrependo de nada. Lógico que não é uma jornada que tudo sai perfeitamente ok, mas mesmo aqueles momentos difíceis, que não são tão positivos, é o de um grande aprendizado para nós, para enriquecimento, e saber
como ajustar e o que fazer certo. Então eu não mudaria nada, não tenho muito orgulho e felicidade de toda essa jornada que eu tive. E ouvindo essa tua trajetória, fica claro que você é uma pessoa adaptável, né? De onde vem essa tua adaptabilidade, essa tua flexibilidade de se adaptando a países, a modelos diferentes de negócios, de ambientes? Eu acho que eu fui construindo isso ao longo do tempo. Com a pergunta eu posso pensar que, bom, eu aos 11 anos, eu sou curitibano, aos 11 anos eu mudei para São Paulo, já houve uma mudança grande ali na minha fase de infância, né? Mas essa adaptabilidade eu acho que foi construindo ao longo dessa carreira. Uma vez chegando na China, eu entendi que tinha várias adaptações de liderança, cultura que eu precisava fazer. Não que isso é imediato. No início, muita dificuldade, vendo algumas coisas que não estavam dando certas e falando, eu preciso realmente ajustar algumas coisas. Então, o estilo de liderança, a cultura no local, como interagir, como engajar todo o time. E aí você vai percebendo que em cada local tem a cultura da empresa também. Então, cada local com a sua cultura empresarial, do ambiente do profissional que você está e da região, você é obrigado a se adaptar, mas sem perder as suas convicções, seus valores, mas saber como se adaptar para conseguir avançar e conseguir seus resultados satisfatoriamente, né? O quanto que a tua formação em engenharia te ajudou nessa jornada, nesse processo todo, Lamartine? Não digo nem tecnicamente, né, mas como formação mesmo de padrão mental. O programa de engenharia, o curso, ele é de uma área exatas, então ele te exige, né, muito raciocínio lógico, muito planejamento e disciplina para você conseguir os resultados. E eu diria a palavra resiliência também, para você estar... Não é a primeira vez que você consegue, então você conseguir fazer pequenos ajustes, um plano de ação, uma melhoria e continuar avançando no objetivo final que você tem. Eu acho que o programa de engenharia, ele traz muito isso para o profissional, para o estudante, depois na construção da sua carreira, né? Independente da área, se vai ser uma área técnica, administrativa, até muitos engenheiros vão para a área de bancos, por exemplo, também. Olhando para trás, você poderia citar para o nosso telespectador como seus maiores desafios superados nesse processo todo? Eu acho que os maiores desafios, sem dúvida, foi essa primeira saída do Brasil, ida para a China. Você tinha quantos anos? Eu estava completando 30 anos de idade na época. E no sentido, porque o grande desafio era a primeira experiência internacional. E por que China? A China estava num momento de muita expansão na época. A empresa que eu trabalhava estava com grandes projetos de joint ventures e com grandes oportunidades de crescimento. E surgiram oportunidades na empresa. Eu fui indicado para uma vaga de chefe de projeto por uma pessoa da Europa que eu trabalhei há alguns anos. A gente tinha um ótimo relacionamento, muito de confiança no meu trabalho, e colocou como a China uma oportunidade. E eu fiquei muito motivado na época. Na época eu não conhecia ninguém que tinha ido para a China ainda. Alguns fugiram, você falou para isso em 20 anos atrás. E alguns fugiram, sim. Mas muitos se interessaram. A China ainda era um mundo desconhecido há 20 anos no setor automotivo, e eu achei uma grande oportunidade de crescimento profissional e pessoal, né? E isso foi o motivo de China, e atendia os meus planos de carreira internacional. E chegando na China, no contexto, então, um crescimento absurdo. Eu lembro que na província que eu não fui morar em grandes centros famosos, realmente foi no interior da China, que estava um plano do governo em desenvolver esses grandes centros, sair um pouco essas regiões saíram um pouco dos grandes centros, e crescia a província em torno de 15%, 16% ao ano. Então era um crescimento muito rápido, e tendo que acompanhar isso com os recursos locais e lançar produtos de qualidade mundiais. Então foi um desafio muito grande, mas muito satisfatório. Eu tenho
boas memórias de trabalhar com a equipe. E depois de 4 anos que eu fiquei lá, de ter visto como a equipe amadureceu, a capacidade dela que ela desenvolveu. E hoje tenho contatos com eles, estão ótimos. A empresa, essa joint venture se desenvolveu muito. É um dos grandes players lá no mercado chinês e hoje mundial. Então, fico contente de fazer parte disso, mas foi um belo desafio. O outro foi mesmo nas regiões. Cada região que você vai é um desafio novo, porque é um mundo novo que você vai estar enfrentando. Um outro grande foi estabelecer uma entidade nova na empresa que eu estava, na Indonésia. Era algo que nós gostaríamos de fazer na época, com recursos limitados, e ter a experiência de abrir uma entidade aí lá no sul da Ásia. Esse momento, quando eu estava na Tailândia, foi um grande desafio também, que era um país um pouco, na época também, não tão desenvolvido como a China. Eu colocaria quando eu cheguei na China, mas com a experiência me ajudou a desenvolver isso. Ouvindo você falar, claramente os desafios te motivam, né? Puramente o meu planejamento aí de carreira, vamos dizer, a atividade que eu quero fazer, a parte do desafio, uma dose importante ali para saber, para poder avançar e escolher o caminho da carreira aí que eu... E essa característica vem da família, papai, mamãe? Acho que sim, acho que a gente é formado muito pela parte familiar. Eu acho que sim, acho que pela história aí dos meus pais, da minha família, imigrantes também, né, que vieram enfrentar os seus desafios, o desconhecido. Acho que vem dessa parte familiar. Pedir licença para você para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto aqui com o Lamartine Barbosa. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Lamartine Barbosa. A gente falou um pouco da sua trajetória, principalmente da logística necessária para te trazer onde você está hoje, quando se fala em mobilidade, em países. Sempre tem uma família que nos acompanha nesse processo todo, né? No intervalo a gente estava falando um pouquinho sobre filhos, sobre esposa. Como é que foi o contexto familiar nesse processo todo de mudanças de tanto país, Lamartine? Foi, sem dúvida, primordial, significante para essa jornada internacional. O apoio da minha esposa, esse tempo todo ela ficou comigo. Depois de 1 ano que eu já tinha ido para a China, ela foi, nos casamos, e ela me acompanhou durante todo esse tempo e me apoiando em todas essas decisões de mudanças. Lógico que ela era parte, né, da decisão desses locais, aonde ia morar, e deixava algumas coisas até com ela, com essa missão, para ela sentir também a sua zona de conforto. Foi muito especial. Essa experiência internacional é um enriquecimento para ambas as partes, da minha parte pessoal, profissional, para minha esposa também na parte pessoal, uma nova cultura, uma globalização, também conhecendo várias outras nacionalidades juntos. E o que eu digo, muito importante, ter uma ocupação também, ter um tempo para o cônjuge que te acompanha, e ela se dedicou a isso em algumas atividades de caridade, ela dando aulas de inglês para algumas creches, por exemplo, para algumas escolas, e fazendo parte ali da comunidade, como contribuir com a comunidade que nos recebia tão bem nesses países que a gente esteve. É uma equipe, a família ali, para a gente poder ter o sucesso também, não só ali profissional e pessoal, porque é um equilíbrio, não tem como separar os dois itens. E os filhos acabaram pegando o finalzinho dessa logística aí? Sim, meus filhos nasceram na Tailândia, já no último ano que eu fiquei, nós saímos da Tailândia, eles tinham 1 ano,
Foi uma grande experiência também, a gente muito contente deles terem nascido no país da Tailândia, uma região que a gente adora muito, um país muito peculiar e muito agradável, dos melhores locais que a gente morou lá. Falando um pouco da Maxion, como é que tá os desafios lá, como é que foi 2023, como é que, olhando para 2024, os desafios para os próximos meses que virão, Martini? Num contexto regional Brasil, um grande desafio no setor de segmentos comerciais, né, com uma queda de volume muito grande, em torno de 40% aí de caminhões, por exemplo, isso sempre traz um impacto. Mas a Maxion, o grupo Yoshi Maxion, tem uma presença global em várias outras geografias, né, são 33 plantas em 14 países. Então, você tem um contexto geral e em outras geografias o cenário não foi tão ruim como aqui no Brasil. A expectativa de 2024 é muito boa, é uma recuperação dessa área de segmento comercial e nós temos confiança nesse sentido. Nós também, aí um pouco a minha atividade, falando do desafio, né? Hoje é um grande desafio também a minha atividade, um trabalho voltado para buscar oportunidades nesse novo segmento que vai surgindo de novos powertrains na parte de eletrificação. Como a Maxion, com as suas competências, a gente pode trazer valor para esse mercado e capturar isso. É uma preocupação grande da empresa e nessa parte de sustentabilidade, ela já está listada na ISE do Índice de Sustentabilidade de Empresas da Bolsa, do B3, e temos também esse trabalho buscando oportunidades, e essa é a minha atividade, liderar essa atividade, buscando oportunidades nessa transformação que o mundo automotivo passa. Voltando para o Lamartine, você citou no primeiro bloco que a resiliência é uma das suas características, né? O que mais você pode fazer uma autoavaliação? Quais são as outras características que te ajudaram a você chegar onde você está hoje? Claro, a resiliência é uma delas. Eu gostaria, acho que citando, eu colocaria muita disciplina, foco no objetivo que você tem, não deixar ele sair da sua frente, a construção da transparência e confiança com a sua liderança, com todo o seu time, essa capacidade de mostrar esse objetivo e ser muito transparente nas dificuldades, nas coisas boas, realmente acho que é uma ferramenta de engajar todos para ir atingindo o seu foco. E sem dúvida a parte da construção e nutrição dos relacionamentos, mesmo dentro da empresa, como no ecossistema que você trabalha, com pares, com empresas, fornecedores, clientes, essa construção dessa rede de contatos que você precisa é fundamental para a carreira e acho que é uma característica que eu construí ao longo do tempo. Pessoas que te ajudaram nesse processo todo, uma coisa é o Lamartine, né, os seus dons, seus talentos, as suas fortalezas, mas a gente não é sozinho, a gente sempre precisa de pessoas. Quando você olha para trás, que você pode lembrar de executivos, de chefes que te ajudaram, acreditaram em você, deram oportunidades para você durante essa trajetória toda. Acho que você falou uma palavra super certa, Luciano, deram oportunidade. E essa deram oportunidade é porque confiavam, né? E confiavam porque você estava mostrando uma característica, um perfil para eles, que eles poderiam depositar essa confiança. Foram fundamentais desde meu primeiro emprego, as promoções que eu tive logo no primeiro emprego, muito jovens. Eu comentei aqui a minha ida para a China, através de uma indicação de uma pessoa que eu tinha trabalhado. Era uma missão muito importante, era um primeiro projeto na China, primeiro produto local produzido lá para uma montadora, então tinha um grau de responsabilidade enorme e sempre eles depositando essa confiança e eu escutando muitos deles. Eram pessoas que tinham mais experiência, muito mais, já tinham passado por vários desafios e eu sempre também, na minha vida inteira, eu busquei escutar muito, aprender, ouvindo e também até observando esses grandes líderes. Foram fundamentais para
para minha carreira e hoje também na empresa que eu atuo, admiro muito eles, aprendo todos os dias com eles, é fundamental. Eu tenho já caminhado quase uma década ao lado de grandes executivos, presidente, vice-presidente, diretores, sêniores de grandes empresas, e o que eu vejo e percebo em comum na posição que eles estão e aonde eles chegaram, é que chega um momento da vida que eles estão muito mais preocupados em poder transmitir do que propriamente receber mais informação, mais status, mais patentes, quer devolver um pouquinho daquilo que ele recebeu durante a trajetória toda. Como é que você, olhando para o teu momento, se isso também faz sentido, de compartilhar a tua história, de inspirar pessoas, desafiar pessoas, motivar pessoas, essa história tão rica que você tem construído lá, Martini? Sem dúvida. Eu acho que quando você vai chegando numa certa experiência, fase na sua vida profissional, você começa a ter essa reflexão. Como eu posso contribuir? E muitas vezes é um caminho natural. Muitas pessoas acabam buscando você por causa, sabe da tua história, sabe da tua experiência em determinado ponto, e eles te procuram perguntas, e isso acaba se desenvolvendo naturalmente. E é um tema que eu tenho também uma paixão, uma motivação, me sinto muito bem. Desde os meus tempos lá atrás, quando eu percebi, quando eu saí da China, por exemplo, aquele grupo que trabalhou comigo, o desenvolvimento que eles tiveram, que eu pude passar para eles, me causou uma satisfação muito grande. E esse mesmo sentimento eu tenho hoje em poder contribuir e poder compartilhar isso com o ecossistema que eu estou. E eu também acredito que é uma grande maneira de se aprender também. É um constante aprendizado. A partir do momento que você compartilha, você recebe de volta. E aí, nesse momento, você com certeza também está aprendendo. Então, é um ciclo que não para. Então, a partir do momento que você abre, você compartilha e continua aprendendo isso. Falamos de esposa, falamos de filhos, trazendo esse contexto agora dos personagens que a gente acaba, entre aspas, né, vivendo nessa nossa história de vida aqui na Terra. Como é que você consegue equilibrar posição de marido, pai, executivo, homem, nesses diversos personagens, sem que esses pratos eventualmente caiam, Martini? É um grande desafio realmente, viver no mundo executivo e ter a sua família e viver tudo em harmonia, mas é necessário. Na verdade, eu busco, quando inicia o meu dia, então, cuidar da minha saúde. Então, eu vou todos os dias numa academia, eu faço a minha atividade, isso tem um efeito para o meu corpo e para a minha mente. O impacto positivo que te causa durante o dia, para você seguir a sua agenda e para lidar com as surpresas que todos os dias tem, tanto do ponto de vista profissional como pessoal, para mim é fundamental. E quando eu estou em casa, aos finais de semana, gastar o tempo com qualidade com a minha família. E a gente desenvolveu também nos últimos tempos algumas atividades em juntos para a gente se divertir até e conhecendo as características de cada um. São crianças ainda, são gêmeos de 10 anos. Então a gente tem algumas atividades que a gente gosta de off-road, de veículos. Então a gente gosta muito de natureza, se aventura em algumas serras, montanhas e faz alguns eventos de off-road, com algumas disputas até, campeonatos. E aí trabalha como uma família, como um time, e é muito bacana, e isso aumenta aí a nossa participação familiar e com todos entre nós. É uma busca constante esse equilíbrio, estar sempre presente na vida deles, acompanhando os passos deles, escutando as conquistas deles também nas escolas. Eles estão mudando de escola esse ano, por exemplo, agora em janeiro, então, e acompanhando com eles como eles estão se sentindo nessa fase, ajudando eles, e você acaba equilibrando todo isso e te dando também a paz aí para você continuar focado nos seus objetivos profissionais. Prazerzaço te receber no programa, parabéns pela tua história, pela tua jornada, que inspira tantas pessoas, que você continue aí com essa tua missão de vida, não só construir uma carreira de sucesso, mas também ajudar pessoas a acreditar nos seus sonhos. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Luciano.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.